espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo da habilidade 22. Nós vimos na última aula que determinar a área de figuras que estão dentro de uma malha quadriculada é possível utilizar algumas estratégias. E podemos determinar também até a área de figuras que não estão na malha quadriculada. Lembrando que essas figuras podem ser semelhantes a situações do cotidiano que nós vivemos, viu? É uma determinada situação que eu tenho que determinar a superfície de algo e aí eu posso lembrar desses cálculos, essas estratégias para se determinar a medida da superfície ou a área, não é isso, de algo. Então vamos lá. Continuando nossa aula, nós temos aqui a habilidade 22. Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento e área, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Para hoje, nós vamos fazer o estudo da habilidade 22.7, que é determinar a área das figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem. A habilidade 22.8, calcular a área de figuras planas utilizando unidade de medidas padronizadas e não padronizadas. E, por fim, a habilidade 22.9, resolver problemas de área com ou sem a ajuda de malha quadriculada. Na verdade, é uma revisão do que nós vimos durante as aulas de segunda e quarta-feira, né? Durante a semana. Aliás, desde da semana anterior e segunda e quarta. Então, nós vamos fazer como essa revisão da semana? Se nós vamos fazer uma revisão da semana, o ideal seria a gente praticar. Então, vamos utilizar todo esse conhecimento e as estratégias que nós conseguimos adquirir, tanto na minha aula como na aula do Anderson, para a gente poder resolver essas situações que vão aparecer. A questão 1, eu utilizei ela para servir de exemplo, né? Para a gente treinar um pouquinho, exemplificar as estratégias que nós utilizamos e como nós podemos diversificar as estratégias para chegar a um mesmo resultado. Observem só, nós temos aqui, questão 1. Qual é a área da figura de contorno preto desenhado na malha quadriculada, sabendo que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, né? Essa questão ela requer um pouquinho de atenção, porque ela trouxe aqui dentro da malha quadriculada uma figura, e ela não foi nomeada lá no nosso enunciado. Ele só disse figura, tá aqui, de contorno preto, figura de contorno preto. Então, você vai olhar para a malha e já identificar aqui que esse contorno de retângulo, de quadrilátero que aparece dentro da malha é o que nós vamos utilizar na nossa resolução, ok? Então, vamos lá. Ora, uma primeira estratégia que nós poderíamos estar utilizando seria aquela estratégia bem simples que foi colocada lá pelo Arthur, que seria a contagem, né? Nós temos outras estratégias também que nós poderíamos utilizar, que nós vamos estar vendo aqui nessa mesma questão. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos utilizar a estratégia da contagem. Se a estratégia da contagem, nós vamos contar literalmente para determinar a área dessa figura. Então, vamos lá, contando, já sabemos que esse contorno é a nossa figura, é um quadrilátero. E nós vamos determinar dentro desse quadrilátero exatamente a quantidade de unidades de medida, que, como ele descreveu aí, cada unidade de medida dessa corresponde a 1 centímetro quadrado. A 1 centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui 1 centímetro quadrado, mais um, todos têm 1 centímetro quadrado. A área de cada quadradinho desse corresponde a 1 centímetro quadrado.
Para determinar a área dessa figura, vamos fazer a contagem. Contamos então. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos aí, ó, a área correspondente a essa figura, esse quadrilátero, de 15 centímetros quadrados. Lembrando, ó, que cada quadradinho desse corresponde a 1 centímetro quadrado. Então, nós temos como unidade de medida padronizada o centímetro quadrado. Determinamos aí, de maneira bem simples, a área dessa figura. Percebam que nós não tínhamos aí uma quantidade grande, viu? Como eu falei na aula anterior, que eu tenho que ficar um pouquinho atento quando a figura tiver uma quantidade muito grande de unidades de medida. Quando eu for fazer a contagem, isso pode me atrapalhar, porque além de demorar, eu ainda posso contar e errar e voltar novamente, e aí, no final, ficar nervoso e acabar contando errado. Então, utilize a estratégia mais adequada para cada situação. Nesse caso aqui, a contagem, ó, funcionou muito bem. Então, vamos lá. Ora, ainda na primeira questão, viu? Nós vamos utilizar para determinar a utilização de outra estratégia. Ora, continuamos com a mesma questão. Qual é a área da figura de contorno preto desenhado na malha quadriculada, sabendo que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Qual a estratégia nós vamos utilizar agora? Soma das colunas. Aí você vai dizer, professor, essa aí é nova, que você ainda não tinha nem comentado, né? Nem em uma aula anterior e nem na última aula. Então, eu posso dizer o seguinte para vocês. Realmente eu posso não ter comentado, mas ó, nós temos uma quantidade muito grande de professores com estratégias diversas. Provavelmente algum professor em alguma sala utilizou estratégia parecida com essa ou uma estratégia até melhor do que a que nós utilizamos, mas sempre com o mesmo objetivo, que é chegar a esse mesmo resultado. A estratégia da soma das colunas é a seguinte: vamos identificar primeiro as colunas aqui, ó. Nós já sabemos que as colunas, ó, são essas. Nós temos uma coluna aqui com 3, essa coluna tem 3 quadradinhos, e qual é a área de um quadradinho desse? A área de um quadradinho desse corresponde a 1 centímetro quadrado. Tá aí, ó, 1 centímetro quadrado. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui 3. Uma coluna, olha aí a nossa coluna, ó, ela vai ter 3 centímetros quadrados. Mais uma coluna, nós temos mais 3 centímetros quadrados. Mais uma coluna, mais 3 centímetros quadrados. Mais uma coluna, mais 3 centímetros quadrados. E mais uma coluna, mais 3 centímetros quadrados. Ora, não foi à toa que na minha fala aqui eu saí repetindo mais. Mais uma coluna, mais 3. Mais uma coluna, mais 3. Exatamente para a gente ter a ideia de que nós podemos utilizar aí uma adição. Uma adição. Eu já sei aqui, ó, que cada coluna dessa corresponde a 3 centímetros quadrados. Então, aqui nós temos, ó, na primeira coluna, 3 centímetros quadrados. Na segunda, mais 3 centímetros quadrados. Na terceira, mais 3. Na quarta, mais 3. E aqui na quinta, mais 3. São 5 colunas. O que é que nós vamos fazer agora? Somar. Então, ó, vamos repetir aqui a unidade de medida, centímetros quadrados, e vamos somar. Vamos somar exatamente aqui, ó, as parcelas correspondentes a 3. Então, nós temos 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E 12 mais 3, 15. Então, ó, 5 unidades e uma dezena. Então, nós temos 15 centímetros quadrados. Viu? Perceberam que, ó, na mesma questão, nós já utilizamos 2 estratégias. E aqui nós ainda poderíamos fazer o seguinte: aqui nós usamos coluna, mas poderíamos usar a linha. Ó. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Ó.
ficar legal. Aqui seria uma linha, torta demais. Aqui seria outra linha, viu? Nós teríamos aqui, ó, nessa linha, o correspondente a 5 centímetros quadrados, mais 5 centímetros quadrados, mais 5 centímetros quadrados. Uma soma de 3 parcelas iguais a 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Veja aí como nós temos o mesmo resultado utilizando outra estratégia. E a outra estratégia, nós já utilizamos aí para essa nossa primeira questão, nós temos o seguinte: comprimento vezes largura. Vamos determinar a medida do comprimento e a medida da largura e depois multiplicar. O produto vai ser a nossa área, ou a área do quadrilátero, não é isso? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ora, nós determinamos aqui que o comprimento corresponde a 5. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Está aí, 5. E que a largura corresponde a 1, 2, 3. Ó, a largura corresponde a 3 centímetros. Se eu já tenho comprimento e já tenho largura, vamos multiplicar e encontrar a área da figura. Ora, comprimento 5 centímetros vezes largura 3 centímetros. 5 centímetros vezes 3 centímetros corresponde a 15 centímetros quadrados. Está aí a unidade de medida padronizada. Determinamos a área 15 para a questão 1 da figura, que é um quadrilátero, utilizando aí 4 estratégias, né? 4 estratégias diferentes, mas chegamos ao mesmo resultado. Entenderam? Então, cabe a vocês analisar cada uma das questões e verificar qual é a estratégia que se adequa a cada questão. Vamos lá agora mudar para a questão 2. Na questão 2, nós temos a seguinte situação. Observem só. Durante uma aula de desenho, Rodrigo reproduziu o brasão de sua equipe de futebol. A figura desenhada por Rodrigo está representada em cinza na malha quadriculada abaixo. Qual é a medida da área da figura desenhada por Rodrigo? A ideia é que você leia e consiga interpretar também as questões. Como é que você faz isso? Vai fazendo a leitura e determinando os pontos que vão parecendo importantes. Ó. Ele quer na malha, mas quer a figura, e a figura está em cinza, né? Ela está aí, ó, representada em cinza. Então, eu vou lá e procuro, ó, na malha. Na malha, nós temos aqui em cinza somente essa figura aqui, ó, com esse contorno mais escuro. Então, já sei que a área vai corresponder, ó, a essa superfície pintada de cinza. Pronto. Outra coisa, eu não consegui entender durante a leitura. Se você não estiver atento, você pode chegar em uma resposta que não vai estar correta, mas você calculou e pode imaginar que está. E uma das respostas que nós temos aqui, pode ser a que você encontrou no erro. Vamos verificar se você confundisse aí a área, que é a superfície, essa região interna desse contorno, com perímetro, né? Perímetro, que seria a soma dos lados, que seria determinar a soma desses lados. Você faria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você, 14, olha aqui a resposta. Vou logo marcar. E acaba errando, viu? Então, compreenda que quando nós estamos buscando aqui a área, ele já especificou, como nós vimos aqui no enunciado, na nossa interpretação, né, está representado pela parte cinza. Basta que você, de forma bem simples aqui, determine uma contagem. Essa não seria a melhor estratégia? Observar a figura e contar, já que a figura tem poucas unidades de medida dentro da malha, né? Então, nós teríamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teríamos aí, 8. Então, 8
centímetros quadrados. Nossa resposta aí seria letra B, 8 centímetros quadrados. Fiquem atentos com as demais respostas, que elas podem ser uma forma de levar você ao erro. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 3. A questão 3, observem só. O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. O piso de uma sala está sendo coberta por cerâmica quadrada. Já foram colocadas 7 cerâmicas, como mostra a figura, viu? 7 cerâmicas, já identifico aqui, ó. Vou logo colocando aqui em evidência, né? 7 cerâmicas. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso, né? Vamos supor, inicialmente, dentro das nossas respostas, que são 7, 8, 9, 15, que você, ó, tenha lido o enunciado e não se atentado ali nessas 7 cerâmicas. Aí venha na figura e observa aqui na figura, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sua leitura não foi feita com tanta qualidade, você não conseguiu interpretar o que queria a questão, aí contou aqui, já que a contagem é uma das estratégias, aí viu aqui 7. Ah, eu vou marcar 7. Então, 7, no caso aqui, seria a resposta. Aí você acaba errando, viu? Então, ó, quando for fazer a leitura, faça a leitura para que você leia e consiga entender o que é que a questão está pedindo de você. Vamos lá, ó. O que é que ele quer saber? Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso, viu? Aí você poderia dizer o seguinte, ele quer saber a área total. Outra forma que você poderia errar também. Vamos usar aqui a estratégia do comprimento. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 cerâmicas de comprimento. E aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 cerâmicas. 5 vezes 3 dá 15. Olha a resposta aqui. Basta multiplicar comprimento vezes largura. Será que foi a estratégia adequada para responder essa questão? Então, ó, não seria 15 aí. Isso porque, ó, entendendo a questão, quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? É essa parte aqui, ó, que falta ser coberta pelo piso, não é isso? Aqui eu utilizo a estratégia que nós fizemos na aula anterior, né, onde apareceu uma questão como essa, e aí nós vamos completar as colunas. Completa aqui, ó, uma coluna, mais uma coluna, mais uma coluna. E completa aqui uma linha. Pronto. Essa parte aqui onde nós temos as colunas e linhas vermelhas é o que vai determinar as cerâmicas que estão faltando. De forma bem simples, a estratégia é você contar, conte quantas tem. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Faltam aí 8 cerâmicas. Está aí, ó, 8 cerâmicas. Resposta correta, letra B, 8 cerâmicas. Fiquem atentos, façam a leitura, que ela possa passar para você todas as informações que estão presentes no enunciado e você compreenda a questão e saiba como fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Leitura é super importante. Questão 4. Vamos lá, na questão 4. Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, então a unidade de medida aqui, ó, nós já sabemos que será a unidade de medida, não ficou bom aqui, vem aqui, ó, um quadradinho desse, pronto, um quadradinho desse será a unidade de medida. O quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra fé, representada abaixo, é igual a... Ora, aqui você não tem muito nem o que pensar, né? A estratégia que você vai usar aí é a contagem. Agora, faça com calma para que você possa contar toda a região que corresponde à palavra fé. E a
região que corresponde à palavra fé, ó, essa parte mais escura, que corresponde à letra F e à letra E. Está aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, vamos contar, então. Estratégia bem simples, né? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando novamente, que atrapalhou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viu? Nós tivemos até, ó, fomos até atrapalhados aqui na contagem. Viu? Como tem que contar com calma e contem com calma também. Então, de forma bem simples, a contagem aí foi eficiente e 18 quadradinhos, ok? Mais uma vez, escolha a estratégia que for melhor para responder cada uma das situações. Vamos lá, nós temos o seguinte, próxima situação. Lara fez um desenho do quintal de sua casa na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza nessa malha o lado de cada quadradinho correspondente a 1 metro. Qual é a medida da área desse quintal? Vamos lá, qual é a medida da área desse quintal? Então, nós temos aqui, ó, se nós temos na nossa malha, né, aqui, ó, cada ladinho desse corresponde a 1 metro, e aqui a 1 metro, nós temos cada quadradinho desse correspondendo a 1 metro quadrado, né? Uma das possibilidades aí que você poderia ter era utilizar a contagem, viu? Utilizando a contagem, nós poderíamos encontrar esse resultado. Mas vamos fazer isso utilizando aqui as dimensões, comprimento e largura. Então, vamos determinar a medida do comprimento, vamos ver quanto tem de comprimento. Então, nós temos 1 metro, 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Temos aí 6 metros. E temos aqui, ó, a largura. Na largura, nós temos, vamos lá para a largura, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Teríamos aí 3 metros. Pronto. A ideia aí de forma bem simples seria o quê? Seria multiplicar 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, né? Comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento. A ordem dos fatores aí não ia alterar o produto. Então, multiplicamos aí, ó, 6 vezes, que seria os 6 metros de comprimento, vezes 3 metros de comprimento, que corresponde a 6 vezes 3 é igual a 18. Então, nós teríamos aí como resposta, letra D, 18 metros quadrados. 18 metros quadrados, ok? Vamos lá. Nessa questão 6, viu? Questão 6, requer um pouquinho de atenção para a gente entender a questão. Observem só. Se a área do losango L, viu? Nós temos um losango L aqui, já no enunciado, de cor mais escura na figura abaixo é de 1 centímetro quadrado, já temos a área desse losango L, que é de 1 centímetro quadrado. Qual é a área do polígono P, né? Olhando para a figura, né, você fazendo aquela leitura meio que desatenta, olhando para a figura, você vai lá em L. Ah, L é formada por... Ora, a figura L é formada aqui por triângulos, ó. Então, ele quer que conte os triângulos. Aí você vai lá, na sua pressa da leitura, não compreendeu, e conta os triângulos, ó. Contando os triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vai lá e marca a letra D. Letra D está correta. Viu? Então, acertei letra D correta. E, ó, acaba errando. Viu? Acaba errando. Ou você imagina, né, outra situação, para dar ideia, outra situação
você tem aqui, ó, um quadrilátero, então eu tenho aqui a quantidade de lados correspondentes, não é isso? E sai somando aqui nesse quadrilátero e chega um resultado que vai corresponder aí a 2, 4, 8, né? Aí eu vou 2, 4, 6, 8, marca 8. Ou faz outra contagem que não tem muita relação com o que está sendo pedido e acaba errando e a resposta pode aparecer aqui, ó, em uma das alternativas. Então fiquem atentos, viu? Fiquem atentos. Vamos entender a questão, viu? Ó, se a área do losango L, de cor mais escura corresponde a 1 centímetro quadrado, então, ó, 1 centímetro quadrado, ele quer dizer o seguinte, que aqui nós temos 1 centímetro quadrado. Usando os dois triângulos, ó, nós vamos ter 1 centímetro quadrado. Pronto, essa aí é a unidade de medida que nós vamos utilizar para determinar a área do polígono P. E o polígono P é esse quadrilátero aqui maior. Basta que a gente verifique, pode ser através da contagem, ó, quantas figuras L cabem aqui na figura P, né? No caso seria aqui esse quadrilátero menor, que tem o quê? 1 centímetro quadrado, formado por dois triângulos. Vamos determinar aí, através da contagem, nós temos 1 centímetro quadrado, 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 4 centímetros quadrados, 5 centímetros quadrados, 6 centímetros quadrados. Observem só que, ó, utilizando a unidade de medida, cadê a unidade de medida? Nós temos aqui, ó, centímetro quadrado para a figura L, que é a unidade de medida utilizada aí, nós determinamos a área da figura P, que é esse quadrilátero, que correspondeu a quanto? 6 centímetros quadrados, viu? Se eu, ó, estiver desatento contar os triângulos, eu vou chegar ao dobro desse resultado, já que dois triângulos vão formar um quadrilátero. Então, nós teríamos aí o resultado correto na letra B, 6 centímetros quadrados, ok? Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Vou deixando um forte abraço em todos e espero que tenha contribuído para o ganho de conhecimento de vocês. Tchau, até a próxima aula.